Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um canal da autora Priscila Gomes. E hoje vamos bater um papo interessante, mas eu só lembro pra vocês, sempre vou lembrando pra vocês, barulho lá fora, cachorro, vizinho, barulho de música, não sei. E então é isso. E hoje o vídeo é sobre 5 dicas em relação a livros eróticos na produção da escrita criativa, 5 fatos que funcionam. E aí vem o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. São 5 dicas para vocês terem uma história de ouro com o gênero erótico. Mas olha só, primeira coisa que é interessante de falar para vocês, que é um tabu. O livro erótico aqui no Brasil tem muita gente escrevendo, tá? Na mesma magnitude que tem muita gente escrevendo, porque a galera acho que percebeu que dá dinheiro, né? Não sei se também dá muito dinheiro, mas é muita gente que escreve livros eróticos, sendo que, na minha opinião, a pioneira para isso foi Naná Palvoli, que veio de uma maneira assim, furacão pela Amazon e também com as suas publicações em editoras físicas. Então ela é uma escritora híbrida. Então, ó, o barulho de moto. Então ela é uma escritora híbrida, ela tem uma bagagem de histórias muito grande e funciona muito para esses tipos de livros eróticos. É que quando a gente fala livros eróticos, não necessariamente significa algo de baixa qualidade, tá? Então, o mais legal nessa primeira dica é a profundidade. Tem uma história. E aí o elemento do sexo na história tem que ter um sentido, tem que ter uma ligação com um grande tema para fazer sentido e não ser simplesmente sexo na história. Então, primeiro ponto, ter uma profundidade, tá? Então, nesse top 5, primeiro, profundidade na história. Segundo ponto, que além da profundidade na história... Eita! Mas gente, é assim. Então, em relação à profundidade da história, eu também acredito que os temas são sempre muito diversos. A questão dos cenários faz uma grande diferença. E o cenário sempre correlacionado com os personagens e a trama. Então, primeiro ponto que eu falei para vocês, profundidade. Segundo, um cenário muito bem trabalhado e desenvolvido para que a história possa fazer ainda mais imersão para tudo que está acontecendo. Terceiro ponto, para que a sua história do gênero erótico funcione muito bem, eu vou dar como exemplo, eu acho que foi No Calor do Sertão, se eu não me engano, o nome do livro. Foi um livro que, assim, demorou a ter alguma cena, não é só erótico, né? Mas ela é uma escritora de livros eróticos, mas ela escreve romance como um todo. E, assim, a história foi tão interessante que quando tem a cena, não fica como, é um livro erótico, sabe? Então, é um livro que você vê que existe uma história, uma crítica ali em relação à pobreza nesse livro, fala muito sobre a relação dos dois, de personalidades totalmente diferentes, de mundos diferentes, mas com ideais iguais. Então, como eu falei para vocês, profundidade, cenário e interação entre os personagens. Para que essa interação funcione, acredito que um desenvolvimento do perfil psicológico de maneira bem preparada, trabalhando a personalidade deles, não simplesmente falando como é cada um, mas demonstrando nas ações como cada personagem vai se comportando na história. Nesse livro, No Calor do Sertão, é interessante porque a personagem principal, ela é uma escritora que vai meio que viver um pouco outros ambientes para poder se encontrar. E é um conflito interessante porque quando você vê, é mais um clichê de uma escritora querendo um portfólio e encontra um cara bonito. Não, dá a entender que parece isso. Mas ela meio que tem alguns problemas na estrada, ela vai tipo no motorhome e ela acaba encontrando pessoas de índole ruim. Ela quase acaba sofrendo um abuso sexual, sabe? Isso não acontece. Que é funk paulista aqui, cara. Mas beleza. Os funk daqui é paulista. Então, toda essa relação que acontece com a personagem principal, você começa a se importar com ela, com a questão da segurança dela. E você vai vendo que ela vai passando para lugares complicados. E por conta desses acidentes, ela acaba apanhando. Vai para um local, para um hospital, que é onde ela encontra esse médico, que também vem de uma família rica, mas acaba abrindo mão de tudo para poder trabalhar com a questão da fome no sertão. Então, existe um desenvolvimento dos perfis psicológicos de uma maneira intrínseca com a história e que
as janelas vão fluindo e a cada janela que vai abrindo, a interação deles vai se construindo junto a outros personagens que existem na história também. Então, é uma história muito bonita. Então, a relação que existe do erótico não é simplesmente tem erótico, mas vamos dizer assim, esse erotismo, eu acho que é assim que é a palavra, como é que se diz, ela vem de uma maneira construída, sabe? Não é uma coisa que acontece rapidamente na história, mas é uma história que vale muito vocês conhecerem, porque é um desenvolvimento de personagens muito bem feito. Primeiro ponto para vocês, como eu falei, nesses 5 pontos: profundidade, cenário, construção de perfis psicológicos de uma maneira muito bem feita. Quarto ponto que eu quero passar para vocês, que em relação... Antes desse quarto ponto, faltou uma coisa, galera. Se vocês assistiram até aqui, até a dica 4, se inscrevam aqui no canal da autora Priscila Gomes. É de graça, só para vocês entenderem. A proposta é que a gente trocar informações, trocarem dicas. Então, se vocês sentem que todas as informações foram válidas, se inscreve para dar aquela força para eu continuar produzindo vídeos cada vez mais, tá bom? E seguindo para a quarta dica, que é uma das dicas que eu acho que serve para qualquer gênero. Então, as informações que eu tô passando aqui pro termo erótico pode ser adicionado em qualquer outro gênero, tá, galera? Mas um dos pontos que mais funcionam para livros eróticos é ter um conflito muito forte. Porque o que vai fazer, às vezes, uma relação de um personagem com outro, primeiro, é terem personalidades totalmente diferentes, e que a relação amorosa, às vezes, vem de uma maneira diferente. Vem, às vezes, com um ideal que existe entre eles, né? Então, esse ideal vai motivando eles a continuar juntos cada vez mais, e às vezes esse ideal é que vai trazer um grande conflito. Então, problema em cima de problema para solução em cima de problema com mais problema, e aí esse processo da história de surgindo um problema e solucionando o problema, surgindo um problema e solucionando o problema, faz você manter o leitor do início até o final com a sua história. E não simplesmente um livro de sexo, né? Mas livros eróticos é para vocês esquecerem aquele lado tabu, preconceituoso, porque existem bons livros eróticos muito bem desenvolvidos, que nada mais são do que livros românticos, mas com uma pegada um pouquinho mais de 18. Entendam que todos os gêneros são importantes. Eu já escutei uma vez também de um escritor que não existe livro ruim. Então eu tô aqui para falar de um tema bem específico, porque é um tema que muita gente às vezes tem vergonha de falar, às vezes tem vergonha de dizer que já leu um livro erótico, às vezes tem vergonha de dizer que livro erótico também pode ser bom, e acaba dizendo que é tudo ruim. Então, com essa quarta dica que eu quero colocar para vocês, é que esse aumento de conflitos numa história é o que pode trazer, lá como na primeira dica, um aumento da profundidade do desenvolvimento de todo o enredo ali. Então, esse conflito, junto com a profundidade, com os cenários, com personalidades interessantíssimas, faz com que a gente consiga desenvolver uma boa história de um bom livro erótico, tá? Barra romance, barra suspense, barra terror. Então, tudo isso pode se juntar como um gênero único e não simplesmente ser um único gênero. E última, mas não menos importante, quero dar como a dica 5 para vocês, é que agora em relação especificamente a livros eróticos. Na minha opinião, um livro erótico não pode ser, na minha opinião, tá, galera? Um livro erótico, em sua maioria, eu acredito que o que dá aquele sofisticado, né? Um livro maduro, bem elaborado, bem lapidado, é quando os termos, vamos dizer assim, em relação ao sexo, não são explícitos, mas são bem caracterizados de maneira que você sabe do que está sendo falado, mas não está sendo falado na cara, sabe? Então, as informações sobre o que está sendo feito, os órgãos, vamos colocar assim, que está sendo tocado ou não, são sempre relacionados com termos um pouco mais sofisticados, de uma maneira que não fica uma parada pornográfica, e sim erótico, educado. Eu acho que é assim que eu quero explicar para vocês. Sempre tem um cuidado muito grande no seu vocabulário, no desenvolvimento da história e nas cenas que estão acontecendo ali. E esse vocabulário é o que deixa interessante, né? E entender o que está acontecendo, mas de uma maneira bonita. Então, esse é o quinto ponto que eu quero falar para vocês sobre um desenvolvimento de uma boa história erótica, sempre relacionado a livros que podem trazer não só o erotismo junto ao suspense, ao drama, a
a fantasia, de repente, ou até mesmo o terror, por que não? Então, esses 5 pontos que eu quero falar para vocês não são os únicos pontos, mas são os 5 pontos, as 5 dicas principais que eu queria pontuar para vocês, pra gente trocar uma ideia e quebrar de uma vez por todas esse tabu sobre o tema gênero erótico, tá bom? Galera, quero agradecer a cada um de vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal da autora. Olha só, aqui em cima eu vou colocar um card sobre outros vídeos, aqui em cima sobre outros vídeos, não sei se é aqui ou se é aqui, mas eu vou colocar um card aqui em cima sobre outras dicas aqui para vocês, também sobre a autora, dicas de informações, de trocas de experiências sobre a literatura. A literatura nacional é excelente, vocês precisam ler mais livros nacionais, tá bom? Um beijo a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.